Olá, boa noite. Começa agora o ND Especial Porto. Durante toda essa semana você vai acompanhar os principais acontecimentos relacionados ao maior porto da América Latina. Logística, comércio exterior, dragagem e suas implicações ambientais, greve dos caminhoneiros e muitos outros assuntos. Tudo isso no Especial Porto. ND Especial Porto. Oferecimento. Transbrasa, soluções de qualidade em comércio exterior. Praticagem de São Paulo, segurança, proteção ambiental e tecnologia a serviço do Brasil. E DP World, criando o futuro agora. E o nosso convidado de hoje é Baiaron Buzeiro Filho, presidente da Transbrasa e da Abtra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Boa noite, Baiar, bem-vindo. Boa noite, Roberto. Eu queria começar o senhor fazendo uma breve análise do porto hoje. A gente já avançou? Como é que o senhor vê? Bem, você está falando sobre o rescaldo da greve, provavelmente. Nós estamos de ressaca ainda, as coisas ainda não chegaram devidamente nos lugares como estavam anteriormente, né? O porto, obviamente, provocou uma situação difícil para todos os empresários que dele fazem parte e trabalham e tiram o seu sustento. Porque essa greve realmente, eu acho que atingiu uma proporção que nem os líderes da greve imaginaram que a proporção chegaria ao ponto que chegou. Obviamente que isso causou um transtorno muito grande para o Brasil inteiro, de um modo geral. As notícias correram soltas aí de falta de alimento, falta de combustível, falta daquilo. Aliás, alguns terminais portuários com água tiveram até dificuldade de terem combustível para movimentar suas máquinas internas, não é? Já que ninguém transitava com veículos fora dos terminais, mas os navios continuaram chegando e continuaram descarregando contêiner. E alguns de exportação, mercadorias de exportação que já estavam nesses terminais portuários, conseguiram ser carregadas. Mas a parte, o entorno todo, toda a parte nas áreas, nas avenidas, nas ruas, enfim, todo o serviço de saída de carga dos terminais, foram paralisados todos eles, né? O senhor acha que os caminhoneiros não tinham noção do poder que eles tinham? Olha, eu tenho essa impressão, viu, Roberta? Eu acho que realmente chegou num determinado momento que talvez eles se tivessem surpreendidos com a situação que eles conseguiram provocar de tal ordem que foi de ponta a ponta, de norte a sul, leste a oeste, o Brasil parou. A gente pode dizer que a gente virou refém dos caminhoneiros? Naquele momento eu acho que talvez, depois não, porque saco vazio não para em pé. E eles realmente precisam trabalhar, porque a vida deles também está muito dura. Então, eu sem entrar no mérito se houve, digamos assim, justiça ou não pela greve que foi feita, etc., mas é muito difícil de você conter alguém com a dificuldade que eles estavam enfrentando com relação aos preços, combustível aumentando diariamente. Quer dizer, esse aumento de combustível da Petrobras não afetou só os caminhoneiros, afetou o país de um modo geral, onde já se via aumentar, todo dia tem um aumento de combustível, quer dizer, nunca vi isso na minha vida. Olha que eu já não sou criança, né? Então, eu acho que num determinado momento eles até se surpreenderam com que aquilo foi crescendo de um modo crescente que chegou uma hora que falou, bom, e agora? Como é que para? E esse foi um momento de reflexão meu. Eu falei, poxa, mas eles precisam saber o momento certo para parar também. Isso não pode ser, uma greve dessa não pode ser infinita, quer dizer, você vai fazer greve até quando? Foi um cabo de guerra com o governo, na verdade, Exatamente. Quem cedia primeiro, né? E o governo, por sua vez, em que pese ter, digamos, a máquina na mão, eu acho que o governo não teve força e legitimidade suficiente para poder dizer, bom, olha, vocês vão parar porque a coisa é assim, 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 assim. Aí tem que recorrer aos militares, à segurança nacional e etc, etc, etc. Isso, obviamente, que essa greve deveria ficar por conta da discussão entre os caminhoneiros autônomos
e os empresários do transporte rodoviário e os setores da economia brasileira. Isso deveria acabar ali. Tanto é que ontem, no começo da noite, por aí, eu recebi uma notícia que os caminhoneiros já haviam conseguido um acordo com o pessoal do agronegócio, porque eles se sentiram muito prejudicados com um aumento repentino de frete, não é? Sim. E isso, evidentemente, acaba refletindo no preço dessa commodity importantíssima, que é a soja e outros derivados, não é? E que acaba, de certa forma, trazendo problema até no comércio internacional, porque o sujeito pensa que vai ganhar, pensa que vai poder investir em outros assuntos, etc, etc, e com o preço logístico, para até chegar no porto e embarcar no navio, cresce de uma maneira espantosa. Esse custo é muito ruim para eles, não é? A gente já tem como dimensionar a queda nas importações e exportações? Olha, eu não teria esse dado para você. O que eu tenho, digamos assim, é uma noção dos prejuízos que, de certa forma, alguns até de uma maneira global, hoje eu tive notícia de que essa greve causou algo em torno de 15 bilhões de prejuízos para o Brasil, de um modo geral. Mas eu sou mais modesto em números e eu posso dizer quanto é que isso custou para a nossa empresa e quanto é que custou para o sistema portuário de Santos, que é o maior porto da América Latina. Então, isso machucou muito, nos preocupou bastante. É muito difícil a reposição de esse esforço despendido e todas essas paralisações, porque trabalho você não coloca na prateleira para vender mais caro no dia seguinte, ao contrário de uma mercadoria. Então, se mesmo que você faça aquele trabalho no dia seguinte que você deixou de fazer hoje, aquele de hoje você perdeu. Você fez no dia seguinte, mas você não remunerou o dia anterior. Então, isso é uma coisa muito complicada. Então, é difícil você repor essas perdas todas. Essa instabilidade do governo federal, isso tem prejudicado a questão portuária? Sem dúvida alguma, porque é difícil de você, por exemplo, separar, o que o governo está fazendo do porto e o que o governo está fazendo, segundo alguns, errado em outros setores, não é? Essas denúncias, essas coisas que supostamente são erradas do governo em outros setores, acabam respingando no porto. E aí, disso tudo se faz uma salada mista e o porto acaba entrando no barulho das outras, digamos, regiões, das outras atividades. Outras esferas, mas na verdade a recuperação do porto é muito mais lenta, exatamente, né? Sem dúvida alguma, né? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Porto de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Porto está de volta e a gente conversa com Bayara Ambuzeiro Filho, presidente da Transbrasa e da Abtra, Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Bayara, a gente está falando sobre a questão do governo federal, né? Sobre essa possibilidade, essa instabilidade que o governo traz e que acaba respingando no porto. Você acha que é possível falar em descentralização dos portos ou isso acaba sendo um discurso político agora que a gente está em ano de eleição? Bom, eu espero que esse tema volte à tona e a ser discutido pelos presidenciáveis, porque eu escuto falar nessa descentralização de um porto municipal, enfim, a administração portuária ser da comunidade desde que eu me conheço por gente. A exemplo dos portos europeus, alguns portos americanos, não é? Então, eu acho que esse é um bom tema para os presidenciários começarem a pensar de que maneira poderiam, de certa forma, transformar uma companhia docas do estado de São Paulo numa companhia municipal e as decisões sejam tomadas aqui no município. A sucessão presidencial lhe incomoda? Lhe preocupa?
Bom, eu acho que a sucessão presidencial preocupa a população brasileira de um modo geral, porque pelo perfil dos candidatos que a gente começa a perceber aí, os pré-candidatos já começam a se manifestar e etc, etc, eu tenho a impressão de que vai haver de novo uma polarização entre direita e esquerda. Eu, na verdade, quando servi o Exército, percebi bem o que é direita e o que é esquerda. A esquerda é a mão do coração, a direita não sei o que é. Então, essa coisa é muito complicada para entrar na cabeça do eleitor. Como nós temos aqui uma exigência, quer dizer, a obrigação do voto está na Constituição, todos são obrigados a votar, isso, de certa forma, desqualifica um pouco a coisa, porque ainda que já passou daquele tempo de trocar botina por um voto, né, ou dentadura por outro e ainda etc, existe etc. muito isso, né? Ainda existe muito disso. Então, o voto precisa ser, o eleitor precisa ser mais esclarecido. Não basta simplesmente o sujeito vir e falar, e tem que ter programa, tem que dizer o que vai fazer, quais são os seus compromissos, quais serão suas obrigações e etc. Isso, obviamente, a gente não tem visto, até porque também tem uma justificativa, não são candidatos ainda, são pré-candidatos. A gente espera que, no momento certo, isso venha a ser discutido para a população toda saber o que vai fazer e escolher seu candidato. E, aliás, não basta escolher bem só o candidato à sucessão presidencial, é necessário escolher os seus candidatos, que são os deputados federais e os senadores. Porque, sim, a gente tem vivenciado a importância deles hoje, né? A administração pública, de um modo geral, o governo, se compõe, não é só do executivo, se compõe do legislativo, porque o executivo executa, mas as leis quem faz são os legislativos. E, obviamente, o judiciário é que tem que tomar conta disso tudo. Então, a gente está vendo hoje em dia uma mistura meio estranha, né? O judiciário legislando, o executivo querendo legislar e o legislativo poderes, querendo, né, executar. Quer dizer, está uma confusão entre os poderes que devem ser harmônicos e independentes, não é? Então, eu acho que o eleitor tem que escolher muito bem os seus candidatos para que o governo possa fazer a sua tarefa, saber fazer o que precisa junto com o Congresso Nacional. Senão fica sempre aquela dependência grande do Executivo, do Legislativo. E aí acontece o que a gente vê. O sujeito começa a liberar verba daqui, de lá... troca de favores, enfim, né? Troca de favores. Isso é um absurdo, né? Porque o dinheiro é nosso. O dinheiro não é do governo. O governo não tem dinheiro. O governo não tem um centavo. Quem tem dinheiro é o povo. Então, o governo não pode, obviamente, fazer do dinheiro como se fosse seu. Então, o problema é que, às vezes, o povo não entende isso, né? Porque se ele entendesse que o dinheiro é dele, ele ia fiscalizar os seus governantes e escolher um pouco melhor quem vai cuidar do seu dinheiro. Né? Então, acho que falta um pouco de consciência política para o povo e para os governantes saberem exatamente a função deles, né? Sem dúvida alguma, colocou muito bem. Então, o povo tem que saber escolher bem, não só o seu candidato à presidência, mas, sobretudo, aqueles que vão acompanhar o presidente no Congresso Nacional, deputados federais e senadores. Agora, Bayar, voltando nessa questão que a gente estava falando, da questão da greve dos caminhoneiros e tudo que acabou envolvendo a sociedade, todos os prejuízos e o que repercutiu, a gente sabe que a Arbitra, ela investe muito em tecnologia, na questão dos terminais. Agora, é possível a gente falar de um porto que investe em tecnologia, mas não tem capacidade de escoar a sua produção, como foi no caso que se bloqueou as rodovias e não teve como se dar esse escoamento? O que precisa para a gente pensar no porto de uma forma geral? Bom, obviamente que hoje a alfândega, que é quem, de certa forma, é a parceira da Arbitra nessa questão, não é? Essas demandas são todas solicitadas pela alfândega, porque muita gente pensa, não, a Arbitra é que tem os sistemas. Não, a Arbitra não tem sistema nenhum. A Arbitra produz os sistemas atendendo às demandas da alfândega.
todo o sistema hoje de monitoramento, do COV, do Confere, e tudo que a Arbitrar produziu até hoje, são de propriedade da alfândega. Nós somos colaboradores da alfândega no sentido de melhorar toda essa movimentação do porto e etc. E quem banca, digamos assim, todas essas despesas são os associados da Arbitrar, que contribuem para que isso funcione a contento, não é? Agora, obviamente que o porto está aparelhado. O problema todo é que nós temos um problema logístico muito sério, que são os acessos ao porto. A gente escuta muito falar que tem isso, que vai vir dinheiro, que não vai, e tem que fazer obra, e esses congestionamentos. Então, fica muito difícil, não é? O transtorno que a população, de certa forma, reclama, porque tem muito caminhão aqui, muito caminhão ali. E a culpa fica sendo do porto, né? E a culpa fica sendo do porto. E, na verdade, eu gostaria de perguntar para as pessoas, não é? Eu sou santista de nascimento, eu sou santista roxo, não é? Bairrista mesmo, bárbaro. Então, o que acontece? O que seria da cidade de Santos se não tivesse o porto? Boa pergunta, né? Falta isso, o senhor acha? Esse relacionamento da cidade com o porto? Tem que haver um pouco mais de compreensão da comunidade, sobretudo aquela que reside próximo ao porto e que, de certa forma, fica um pouco, tanto quanto sujeita lá a passagem de caminhão, uma coisa ou outra. Infelizmente, o Brasil, quando optou pelo modal rodoviário, que houve no governo Lula, por exemplo, houve um financiamento a juros baixos em massa para que as empresas e os caminhoneiros comprassem caminhões. Ou seja, então, caminhão é que não falta, mas esqueceram de um modal, mas isso já vem de outras alternativas, né? E a ferrovia, evidentemente, coisa que para o Porto de Santos a ferrovia seria um tanto quanto complicada para você movimentar grandes composições e etc., porque não tem um pátio especializado para isso. Então, nós temos que optar pelo rodoviário mesmo, não tem jeito. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o Porto de Santos. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND Especial Porto está de volta. A gente conversa hoje com Baiar Umbuzeiro Filho, presidente da Transbrasa e da Arbitra. Baiar, você falou no bloco anterior sobre a compreensão que deve existir entre a comunidade e o porto, né? Que a comunidade ela precisa saber o que o porto traz para ela. Agora, existe também a necessidade do poder público intervir e tornar esse relacionamento um pouco melhor, né? Porque às vezes a gente vê essas filas intermináveis porque não existe uma infraestrutura. Se fala há anos de uma infraestrutura local de logística, enfim, né? O que pode ser feito? Na verdade, eu acho que a prefeitura tem aí uma missão especial para tentar harmonizar essa relação entre as atividades portuárias e a população como um todo. Se você considerar que a maior receita no orçamento da prefeitura é o imposto sobre serviço, acho que está explicado o que eu estou falando. Porque no orçamento que está aí, para o ano que vem, a Câmara está discutindo. Só de imposto sobre serviço, nós temos programados 580 milhões de reais contra 470, 400 e alguma coisa de IPTU, sem contar com outras participações do município no orçamento. Então, eu acho que como esse orçamento do município, ele é, digamos assim, garantido por uma grande parte do imposto sobre serviço, que é exatamente da atividade portuária, precisaria haver aí um pouco um empenho maior, quer dizer, da prefeitura e dos órgãos públicos, de um modo geral, para que a população entendesse e fosse um pouco mais generosa com relação a aguentar um pouco mais aquilo que eles entendem como um martírio, não é? Essa movimentação toda. Mas é a pergunta que eu costumo fazer. Bom, e o porto? Se não tivesse o porto, como é que seria? O que seria de Santos? Graças a Deus, nós temos um porto de águas abrigadas, a grande
problema que nós temos aí é exatamente a dragagem, que isso tem que estar dragando toda hora, porque o material orgânico se acumula na serra, desce com a chuva e etc. e entra no estuário. Mas esse é um custo também que está dentro do previsto, não é? Porque é um porto de águas abrigadas, é um porto fantástico, espetacular. Ele deveria ser reverenciado por todo mundo e, sobretudo, pela população. Falar um pouquinho sobre a questão do decreto dos portos, eu gostaria que o senhor explicasse primeiramente o que foi esse decreto dos portos do ano passado, de Michel Temer. Então, o que acontece é o seguinte, a Lei 12.815, ela deixou uma série de detalhes, o marco regulatório não ficou absolutamente claro. Desculpe. E aí, então, houve necessidade de se formular um decreto para complementar aquilo que ficou faltando na Lei 12.815. E esse decreto, por chamamento do próprio Ministério dos Transportes, nós formamos uma coalizão entre todas as associações para que nós pudéssemos ajudar na elaboração desse decreto. Eu quero registrar que eu estive 27 vezes em Brasília participando, junto com Ministério do Transporte, Secretaria Nacional de Portos, ANTAC, Casa Civil e os técnicos. Todos envolvidos nesse processo. Todos envolvidos nessa questão, com absoluta transparência, câmeras, televisão, tudo. E eu posso garantir de que esse decreto não beneficiou ninguém. Absolutamente ninguém. Tanto que aqueles contratos que foram pré-93, como a gente costuma falar, que foi a data da promulgação da Lei 8.630, todos eles não foram beneficiados. E são 60 e tantos contratos que estão aí ainda vivos em função de medidas judiciais, outros já com um contrato de transição, que é um contrato previsto pela própria pelo Ministério do Transporte, a CNP, que de certa forma prepara para uma licitação, e esses contratos todos deverão ser licitados. Esse decreto de forma nenhuma beneficiou os amigos do presidente? Absolutamente. Não, eu tenho certeza absoluta que não houve nenhum benefício a ninguém. Aliás, a própria Petrobras tem contratos, a exemplo dos nossos contratos pré-93, que também não teve benefício nenhum. Então, eu acho que o decreto, de certa forma, foi utilizado para outra finalidade, que eu não sei qual, ou se sei, não devo falar, evidentemente, porque não me cabe, não é problema meu, não sou analista aí desse tipo de coisa, mas agora, cada um com os seus pecados, não é? Resolvam seus problemas aí. Mas o decreto realmente não beneficiou ninguém sobre a nossa ótica. Ok, então, Boiar, muito obrigado pelas suas informações. Disponha sempre. O ND Especial Porto fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Até mais.